Dados do IBGE, divulgados na última sexta-feira, mostram um crescimento de 1,4% do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 2,9% comparado com o mesmo período do ano passado. E sobre esse assunto, esse resultado positivo aqui para a nossa economia, conversamos ao vivo também para contar sobre o desempenho dos setores, enfim, detalhar um pouco desse resultado com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, a quem eu agradeço já a disponibilidade e a entrevista. Bom dia, professora. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Carla, queria abrir essa entrevista pedindo uma avaliação sua desse panorama que foi apresentado pelo IBGE. Então, esse resultado de 1,4%, né, do PIB, principalmente puxado pelo agronegócio, pelos serviços. Ao mesmo tempo, a gente vê que o consumo das famílias voltou a crescer, o desempenho caiu 6,6%. Em que momento está a economia? Olha, a economia, ela tem um resultado, né, por esse movimento do PIB mais resiliente do que, digamos assim, o mercado financeiro esperava em alguma medida. O que é muito interessante, Soraya, porque a economia, ela caminha num certo ritmo. E esse ritmo, ele é lento, digamos assim, para você fazer uma mudança. Então, mesmo quando você tem uma elevação muito grande da taxa de juros, que é o nosso caso, não necessariamente isso surte um efeito até em 6 meses, por exemplo, que a gente já está muito mais de 6 meses subindo a taxa de juros. Então, essa é a minha primeira consideração que eu faria. E a outra consideração interessante é que esse movimento do agro que nós tivemos, que é justamente a imagem que a gente está vendo aqui, são 3 grandes produtos que a gente teve. Foi a soja, o milho, arroz e fumo, e que nós tivemos esse movimento, mais ainda para a soja, só que a agropecuária, ela representa 6% do PIB só. Então, o impacto que a gente tem maior é na área de serviços, que representa 70%. Professora, bom dia. O governo ressalta dados positivos do emprego, também da própria economia. Estamos abordando justamente esse bom crescimento nesse primeiro trimestre. Mas a questão fiscal é o ponto crucial, né? A gente observa agora essa questão do IOF, o governo precisa arrecadar mais. Então, a gente tem aquela velha história do copo cheio, meio vazio. Por que a gente não consegue também fazer um movimento para baixar os juros? Há uma reclamação, evidentemente, do setor produtivo. Então, permanece esse impasse justamente em razão da questão fiscal? Olha, Marcelo, essa sua questão ela é maravilhosa, porque nós temos o seguinte, para o Banco Central, a análise do Banco Central, ela fica na meta de inflação lá na frente. Ele olha para 18 meses agora. Antes ele olhava no ano calendário, agora ele olha 18 meses para frente. Como a nossa meta de 3% ela é muito baixa, e tem vários materiais a esse respeito já, isso acaba forçando o movimento da taxa de juros antes. Então, ou seja, você acaba subindo a taxa de juros de uma certa maneira um pouco mais até do que precisaria. Esse é um ponto. A questão fiscal, como você falou, a questão fiscal ela é importantíssima em qualquer país, em qualquer situação. Mas nós não temos um estouro fiscal. Nós não temos essa trajetória explosiva, isto não acontece. Nós terminamos o ano com uma dívida em relação ao PIB de 75%, 76%, o mercado financeiro até estava esperando 78%. Cumprimos a meta fiscal, fizemos um ajuste na correção do salário mínimo, que você pode incluir o PIB, mas não mais do que 2,5%, foi a alteração no ano passado. Então, assim, há um ajuste no meio do caminho. Temos também, por um outro lado, movimentos expansivos, então é o crédito com o FGTS, isso dá um estímulo na economia. E como você falou, essa movimentação do IOF extremamente confusa, digamos assim, esse vai e volta, isso daí é algo muito ruim também. Professora Carla, nossos comentaristas também participam dessa entrevista, começando pela pergunta da Maria.
Oi, professora Carla, que bom vê-la por aqui hoje. Gosto muito de você, né? Já tivemos juntas em bancadas anteriores ali no Linha de Frente. Minha pergunta tem mais a ver com a questão da economia aquecida. A gente sabe que quando a economia está aquecida também há uma pressão inflacionária de aumento de preços e é o que vem ocorrendo também por outros fatores, a questão fiscal e tudo mais. Nesse sentido, professora, eu tenho uma questão. Será que teremos um efeito Biden aqui nas eleições de 2026? Que, por exemplo, os Estados Unidos também estavam com a economia relativamente crescente ali, estava meio que se estabilizando a questão da inflação, porém os preços, eles não baixaram e o custo de vida da população norte-americana aumentou. Aqui no Brasil a gente tem algo relativamente similar, né? Os dados aqui apresentados mostram isso, mas os preços estão aumentando, o custo de vida da população cresce, a gente sabe, é só ir na farmácia e também no supermercado. Você acredita que haverá mecanismos eficientes para a redução desses preços? E se não, teremos um efeito Biden com esse governo Lula aqui? Maria querida, que pergunta maravilhosa. Essa questão, inclusive ontem, na minha sala de aula, eu usei uma frase que eu vou repetir aqui para vocês. A inflação derruba um governo. E temos vários exemplos para isso. Mas, especificamente na questão da Maria, nós tivemos, o ano passado, um IPCA de 4,8%. Mas a inflação foi de 8% para os alimentos. Então, esse é um movimento muito importante, porque há uma associação imediata, pegando a questão do Biden, da própria Maria, que se a inflação sobe, a culpa, entre aspas, é do presidente do momento. E eu vou dar um dado para vocês interessante. A inflação de alimentos em 2022, no ano que o Bolsonaro perdeu a eleição, foi de 14%. Então, essa construção, sim, Maria, ela é muito interessante e precisa ser observada. Esse descolamento entre o IPCA cheio e a inflação específica de alimentos dá essa sensação para a população, que é uma sensação real, que sim, os produtos estão aumentando muito mais do que aquilo que é noticiado. Então, para todos os governantes, esse e futuros, pensar na inflação de alimentos, que não é resposta imediata por taxa Selic, vai ser o grande desafio político. Mano, sua pergunta. Bom dia, professora. A minha pergunta é no sentido de lições para o crescimento econômico sustentado. O fato da gente ver o agro puxando o crescimento da economia brasileira tem relação com os ganhos de produtividade que esse setor conseguiu obter nas últimas décadas, o que não se verifica em outros setores da nossa economia, como a indústria, por exemplo, né? O que é que a gente poderia aprender nesses outros setores a partir da experiência do agro, para que a gente consiga ter um ganho de produtividade real que ajude a sustentar esse crescimento? Mano, bom dia, um prazer imenso, obrigada pela sua pergunta, viu? O agro, ele tem dois grandes fatores. O primeiro é o Estado por trás, com a Embrapa, então a evolução tecnológica do agro, ela está dentro da Embrapa, que é o grande poder do agro está ali, exatamente. E segundo, nos benefícios e nas reduções fiscais e tributárias. Então, o Estado que financia o agro e produz e fornece basicamente essa produtividade. A questão da indústria, para a gente ter ideia, ela perdeu o peso dela no PIB na década de 80, era 40% do PIB, agora ela está em 20% do PIB. Então nós nos desindustrializamos e esse daí é o grande problema, porque o agro, ele direcionado para o setor exportador, ele tem uma produtividade importante, mas ele não desenvolve o país, basicamente, ele concentra também muita renda. E nenhum país desenvolvido chegou onde está sem a indústria. Então, sim, nós precisamos desenvolver a indústria, mas aí vem a pergunta que eu vou acabar fazendo para vocês. Como é que a gente consegue investir na indústria ou reinvestir na indústria com uma taxa real de juros
de mais de 8%, ou seja, pegando a Selic e descontando a projeção da inflação. Então, esse é um grande dilema nosso e essa daí é o grande X da questão, porque historicamente a gente tem o agro, né, para puxar, digamos assim, uma grande parte da economia, mas não necessariamente o desenvolvimento do país. Professora, curioso, porque essa era a minha próxima pergunta, né? Os dados do IBGE trazidos nessa sexta-feira mostram que teve um crescimento de 3,1% nos investimentos agora nesse primeiro trimestre de 2025, impulsionado por alguns setores, né? Como construção, importação de bens de capital, desenvolvimento até de softwares. Como a senhora avalia a sustentabilidade desses investimentos apresentados agora nessa primeira parte do ano, agora para essa segunda metade? Duas questões importantes. Primeiro, que nós tivemos um aumento dos investimentos numa conta específica, até anotei aqui, chamada Internet e Desenvolvimento de Sistemas. Isso também foi bem interessante. Isso daí subiu mais de 38% desde a pandemia, ou seja, quem é que vive sem internet? Olha a nossa conversa aqui agora, né? Mas quando a gente pega a indústria, a gente tem uma indústria de transformação que tem um movimento, a parte direcionada para a construção civil também, ela deu uma queda por causa da taxa de juros, mas os investimentos foram robustos, que é esse ponto que você falou. Mesmo com relação a esses 3% de crescimento, uma parte também foi a importação de uma plataforma de petróleo da China. Então, isso daí que a gente precisa continuar observando, porque o grande ponto importante aqui, o investimento de hoje é o emprego de amanhã. É isso. Conversamos com a economista, professora também da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Professora, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui, todos esses esclarecimentos. Um bom dia para você. Bom dia, ótimo domingo a todos. Obrigada.